E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu fiz um vídeo trocando ideia com adolescentes e eu tive algumas perguntas, algumas dúvidas e eu escrevi aqui para poder responder elas pontualmente. Mas antes eu quero falar uma coisa, porque ficou uma certa preocupação com algumas pessoas que falaram comigo e eu até comentei isso no vídeo que eu fiz nessa conversa com adolescentes sobre a questão do sigilo, porque surgiram algumas dúvidas aqui, me mandaram contato direto, né? E enfim, e a preocupação, mas você vai falar meu nome, você vai falar de onde eu sou, porque eu tenho medo, não sei. Então assim, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, a questão do sigilo, né? Primeiro que eu não estou me colocando aqui como um profissional, mesmo podendo atuar na área, eu estou me colocando como uma pessoa que está passando a experiência própria. Esse é um canal de uma conversa livre, onde eu coloco a minha experiência, alguns pensamentos, até mesmo eu trago às vezes um assunto um pouco mais técnico, mais didático, mas a ideia é só esclarecer e passar a experiência que eu tenho, para que cada um faça o seu caminho, encontre a sua verdade. E naturalmente, havendo, por exemplo, tem umas perguntas aqui que eu vou falar sobre depressão, suicídio, considerando um assunto de extrema gravidade, se estiver, sabe, num nível de risco, de perda. Bom, primeiro que às vezes eu não vou nem conhecer a pessoa, o pai, a mãe, o familiar de quem está me procurando. Eu não tenho muitos contatos. Eu tive aqui uma meia dúzia de perguntas. E obviamente, se, se tiver um nível de suicídio, de depressão, é muito sério. Essa responsabilidade ela não está nos seus pais, em mim, em você. É um assunto muito complexo, sabe? Então, o que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte, que obviamente eu não vou nem dizer nome, nem de onde é, eu vou esclarecer as perguntas, até porque essas perguntas elas são muito boas, que não é somente de um adolescente, um adulto, enquanto criança, pode ouvir alguma coisa e ficar com dúvida. E muitas coisas aqui eu passei, passo, sabe? Independente do álcool e da droga, são questões que estão envolvidas as neuroses, personalidades, transtornos, traumas, fobias, crenças. Então, são muitas coisas que estão ligadas. Mas sim, considerando a questão da privacidade, do anonimato, do sigilo, eu não vou dizer nome de ninguém. Eu não faço isso nem com as coisas pessoais e de pessoas que eu conheço, lugares que eu frequento. Eu jamais iria expor. E havendo um risco como esse nos assuntos que me perguntaram sobre suicídio e depressão, eu vou fazer sempre a mesma coisa que eu vou fazer agora, aberto, que é dizer a importância de ser compartilhado isso com seus pais, com seus familiares, com seus amigos, procurar a ajuda de um profissional sério, independente de continuarmos ou não a falar, naturalmente a minha conversa vai ser para esse nível de orientação, para esse nível de sugestão, não em qualidade profissional. A qualidade profissional ela entraria no aspecto de conselheiro, numa questão de terapia específica com a dependência química, a adicção, o vício. Mas tratando-se de uma conversa assim informal, você pode ficar despreocupado na questão do sigilo, do anonimato, da privacidade, e havendo esse risco que fique claro, assim mesmo, numa conversa aberta, transparente, muito honesta, que o direcionamento é para que você converse com seus familiares, com seus parentes, pessoas de confiança, sabe? Porque o risco de suicídio ele existe. Eu já perdi pessoas assim, eu já pensei nisso, e essas perguntas chegaram para mim de novo. Então, o álcool e a droga ela tem uma relação de potencializar, aumentar, né? De trazer muitas vezes até aquela coragem, entre aspas, de cometer um suicídio, e é muito sério. Então não houve nenhuma conversa direta de risco, de pedido de ajuda, mas me levantou essa atenção, essa importância, porque é realmente um assunto muito sério, tá bom? Então, respondida a primeira pergunta, a questão do sigilo, da privacidade, do anonimato, não há identificação de nome, nem local, nem nada, tá bom? Mas eu vou usar as perguntas que me fizeram e a gente vai conversar aqui. Uma outra coisa que eu quero deixar bem esclarecido é uma relação que eu tenho para mim, e eu uso isso para tudo, e é da seguinte maneira. Aqui, essa conversa ela está muito dentro da minha experiência
dos meus estudos, da minha caminhada até aqui, do conhecimento que eu tenho, das formas que eu trabalho, seja pela literatura, pelas artes plásticas e agora também tecnicamente com a psicanálise, o aconselhamento, né, na questão de dependência química. Mas para mim é fundamental que exista a experiência prática, que exista a vivência daquilo. E então, assim, sempre que tem um assunto que eu não tenha vivido, eu vou sempre em busca das relações de algo que seja muito próximo ou dentro daquilo que eu tenho de um estudo real, com base científica, cética, questionadora, em cima de pesquisas e etc., junto com o que eu tenho, né, pessoalmente, porque tudo parte de uma relação do que eu tenho, para poder então unificar com as outras coisas, sejam elas de estudo ou de experiência, mas assim, quando há um assunto que eu não vivi, eu sempre coloco o máximo possível de conhecimento real, tá? E eu tô falando isso pelo seguinte, porque tem algumas coisas que me perguntaram aqui que eu não cheguei a fazer, até porque são coisas novas, então não tinha na minha época. E aí eu lembro de uma coisinha que eu escrevi aqui que é muito interessante. Por exemplo, eu sempre falo, né? Existem profissionais que às vezes falam algumas coisas que não são muito boas no universo da dependência química, da adicção, do vício, porque elas não têm a experiência. Elas podem ser pessoas de um conhecimento incrível, podem ter uma metodologia, sabe? Podem conhecer o assunto profundamente, mas elas não têm a vivência. E isso cria, de uma certa maneira, uma distância entre algumas realidades que são mais práticas, mais vivenciais. Como, por exemplo, aí o exemplo que eu uso, né, o parâmetro para deixar bem lúdico. Uma mulher que ficou grávida, que tem filho, que está fazendo a gestação e que vai parir, vai ter o seu parto, seja ele natural, normal, cesárea e etc. Cara, eu nunca vou saber o que é ser mãe, o que é ter uma criança crescendo dentro de você, a comunicação, o elo, o sentimento, a emoção, o pensamento, as questões hormonais, as questões afetivas, as questões espirituais, energéticas. Eu nunca vou saber. Eu posso ser cúmplice, eu posso estar junto, eu posso dormir abraçado na barriga, eu posso fazer carinho, eu posso ficar grudado, agarrado, posso colocar música, posso fazer comida para ela, que vai ser para a criança também, mas eu nunca vou saber o que é. E dentro disso, existem outras realidades, como por exemplo, eu nunca vou conseguir saber como que é o parto. Eu nunca vou saber, eu nunca vou ter essa experiência, eu nunca vou ter esse sentido, eu nunca vou ter a sensação. Então, essa é uma realidade única de quem vive, de quem tem a experiência. Em contrapartida, um médico, um profissional que faz o parto, ou um profissional que acompanha a gestação, ele conhece, vamos colocar na qualidade de homem, né, que não tem a experiência, ele conhece tecnicamente, pela literatura, pela ciência, ele tem conhecimento, sabedoria, ele tem empatia, ele tá ali para cuidar, ele orienta, muitas vezes o que até mesmo a mãe, a mulher que sente, não sabe o que está acontecendo, mas ele como um profissional sabe. Então, ele vai acompanhar, ele vai ter toda a experiência que é dele, que é ímpar na questão dele, que é singular, que envolve esse coletivo, mas nunca a sensação, nunca o sentimento, nunca a experiência vivencial. E essa é uma importância para poder entender que, muitas vezes, o que eu sei, mesmo sendo meu, acaba chegando próximo de um ambiente comum na questão da vivência do álcool e da droga, porque elas são muito parecidas, mas isso não também tiraria, né, a qualidade, a expertise de um outro profissional que nunca usou, que nunca passou por isso, mas conhece profundamente as questões neurológicas, as questões hormonais, as questões técnicas, as questões psicológicas e etc. E isso é muito legal, porque eu estou começando a entrar nesse aspecto da linha profissional, da linha acadêmica. Eu já tenho, inclusive, mas agora, até que eu tenha substancialmente um conhecimento que eu considero muito bom, eu vou sempre me colocar como estou a caminho. Talvez eu morra falando isso e tenha já diversos títulos, porque isso faz parte da minha natureza.
mas a gente encontra essa relação, que um não descarta o outro, mas havendo então esse complemento da vivência mais os estudos, é muito legal. Beleza? Vamos finalmente para as perguntas. Primeira pergunta que chegou para mim é se maconha vicia. Cara, maconha vicia sim. Na verdade, tudo vicia para quem tem a predisposição ao vício, tá? Só que existem níveis, né? Existem relações de vício que podem ser totalmente destrutivos ou alguns que vão aos poucos e ou somatizando com outros, né? A maconha, a literatura, ela diz que seria como um trampolim para as outras drogas, né? Ela não pode ser considerada como uma droga leve, como é. Existem algumas coisas, né, ligadas à maconha que fazem com que ela pareça que não seja ruim. E de fato, né, só um parênteses, a droga em si, a gente não pode entender como algo ruim. Obviamente é ruim, mas o que faz a droga ser ruim é o drogado, tá? Tem que entender isso. Sem entrar em aspectos extremamente filosóficos e dicotômicos, né? Vamos colocar de uma maneira mais simples. Mas então, assim, a maconha, ela vicia, ela tem a sua qualidade viciante, tá? E ela vai ser rapidamente absorvida por um viciado, vamos colocar dessa maneira, porque ele tem aquela predisposição. As predisposições, elas estão ligadas às questões genéticas, hereditárias, de DNA, sabe? Fisiológicas, biológicas, químicas, neurológicas e etc. Em contrapartida, existem todas as outras que são ambientais, sociais, quais seriam, de repente, as fugas psicológicas ou as buscas de prazeres psicológicos, mas ela tem essa propriedade viciante. Então ela vicia sim. Nessa mesma pergunta, se maconha vicia, tem um parâmetro, né, que falou, mas sei lá, o meu tio fuma maconha, puta, até hoje, a vida inteira, e ele é de boa, puta, é casado, tem filho, blá, blá, blá. Foi um parâmetro de uma pessoa com idade que funciona e fuma maconha, tá? Cara, existem pessoas assim, meu. Eu conheço. Muitos amigos meus da minha época continuam fumando maconha e fumam maconha nessa vibe de hoje em dia, né? Que tem aquela plantada, porque ele morou, sei lá em que país, que é liberado, e aí ele acostumou com isso. Então ele tem essa filosofia de vida, né? Mais natural e tal, ele tem a dele plantada. Então, assim, cara, essa relação do que pode e não pode, ela é muito ampla. E dentro dessa amplitude, a gente tem o quê? A gente tem lugares que podem, lugares que não podem, pessoas que usam, pessoas que não usam. Vocês estão vendo como existe muita contradição nisso tudo? Então, tem que entender uma coisa. Sim, ela vicia. Não vamos entrar no critério de pode ou não pode. E muito menos na questão de, puta, vai fazer mal ou vai fazer bem. O efeito dela vai gerar essa dependência, vai trazer a questão de esquecimento. Esse meu esquecimento não foi de maconha, foi de raciocínio, de pensamento mesmo, tá? Mas assim, vai fazer com que haja ali algum efeito colateral, alguma contraindicação na questão do uso. Então tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado. Assim, a gente tá falando de maconha, mas é a mesma relação com álcool, sabe? Que são efeitos que podem acontecer só depois de muito tempo, quando já tiver velhinho, sei lá. Mas é um risco, beleza? Aí me perguntaram assim, ó, pra você foi a cocaína que fudeu? Então, eu sinceramente tenho, né, isso pra mim como o final mesmo com o uso da cocaína. Mas o que eu falo também, existem outros vídeos aqui, não é que eu pela cocaína me fudi, é que ela potencializou um monte de coisa que já tava ali, né? Porque eu não parei de usar as outras drogas enquanto eu comecei a usar cocaína, elas só foram aumentando. E de fato, foi ela que fudeu de vez tudo, né? Porque aumentou a minha capacidade de uso das outras drogas, aumentou a minha capacidade de beber. Então eu bebia mais, fumava mais maconha, usava mais drogas, né?
E no final eu tava mais cheirando mesmo. Cheirando muito já tava num nível assim de degradação absoluta. Então vamos colocar assim, que foi ela que me fudeu. É uma droga extremamente viciante, ela causa, eu esqueci de falar, a maconha também causa às vezes alucinação, paranoias, tá? E a cocaína, nossa, potencializou assim de forma extrema. Eu fiquei completamente paranoico e muito viciado. Então, ela foi o complemento final pra fuder tudo de vez. Aí, estão me perguntando aqui sobre o cigarro eletrônico, se faz mal. Esse entra no aspecto que eu falei da questão de não ter a vivência, né? Mas eu tenho os estudos hoje, eu acompanho, né? Tô estudando, tô dentro da literatura, enfim. Cara, de novo, puta, se você comer bacon todo dia vai fazer mal, velho. Se você sair correndo que nem um louco, mano, vai fazer mal. Então assim, tem que entender qual que é o nível, né, do que faz mal, do que é ruim e tal. Mano, cigarro, tabaco, velho, qualquer substância desse tipo faz mal, brother. Não tem ideia. O bagulho faz mal, mano. Eu comecei a fumar cigarro com 24 anos por causa da cocaína. E só fui parar depois de um ano que eu fiquei limpo. E foi muito difícil. Mas enfim, os estudos mostram que o cigarro eletrônico ele faz mais mal, inclusive, do que o próprio cigarro. E existe ainda as substâncias, né? Os sabores, as essências, inclusive com drogas. E não entrando nesse aspecto, né? Mas somente na questão do tabaco, da nicotina, enfim, de todas as propriedades que fazem mal, as toxinas, né? Cara, ela não somente faz mal, como vicia e já tem estudos comprovando que o nível de abstinência negativa, né? A questão do vício é maior, mais forte, mais dolorosa, mais sofrida do que a do cigarro propriamente dito. Então, assim, é perigoso. Tratamento com psicodélico. Chá de cogumelo. Cara, eu fiz um vídeo longo sobre isso. Eu não tenho experiência, eu não cheguei a fazer. Na verdade, convido para você assistir o vídeo, tá? Porque eu falei bastante nele. Eu vou tentar resumir aqui da seguinte maneira. Tratamento, ele existem vários tipos de tratamentos para vários tipos de pessoas, tá ok? Então, assim, eu, como adicto, ex-drogado, dependente químico, etc., não me arriscaria a fazer um tratamento desse. Eu tô fazendo um tratamento de ansiedade com psiquiatria, tô usando medicamento e eu já tive uma alteração gritante quando eu comecei a usar medicamento pela minha qualidade questionadora, provocadora, minha consciência corporal, consciência mental, consciência emotiva. Então eu senti ali rapidamente. E o psicodélico, ele nada mais é do que também uma substância, uma propriedade, assim como existem nos medicamentos hoje, nos remédios, numa dose maior, dose menor, e aquilo vai então proporcionar um nível de impacto, né? Neural, hormonal, biológico, estando acompanhado por um profissional. E hoje tem pesquisas que estão validando, sabe? Estão certificando. Então, assim, cara, eu não sou nem contra nem a favor. Eu sou daquele que gosta de saber todas as respostas positivas e seguras. Só que mais do que isso, com quem estaria sendo feito, como estaria sendo feito e a seriedade do trabalho feito em cima disso, tá? Eu acho que esse é o principal. Porque assim como a droga não é o problema, não vai ser o tratamento psicodélico o problema. O problema sempre está na pessoa, tá em mim, tá em quem faz. Então tem que ter essa relação na segurança de quem está vivendo aquilo. O chá de cogumelo colocaram aqui, porque a pessoa que escreveu falou: ah, mas meu amigo tá tomando chá de cogumelo e ele abriu a mente dele, transcendeu e tal. Meu, acontece, cara, eu já usei também e, puta, você abre uma janela aí de sensações tridimensional, né, meu? É incrível.
e ao mesmo tempo de bad trip, né? Eu sempre fui pra bad, sempre tive muita dificuldade com isso. Então, tem que tomar cuidado, tá? Agora, beber, tomar cogumelo, fazer um chá de cogumelo com os brothers na praia, não é tratamento psicodélico, velho. Isso é drogadição, falou? Tem que separar as coisas. Tratamento psicodélico é dentro de uma estrutura, dentro de uma competência científica médica, com profissionais sérios. Não é usando um cogumelinho sozinho que você vai ter aí o tratamento. Você vai ter alucinação e doideira. Curtição é outra fita, tá? Não pode confundir isso. E por fim, não foram muitas perguntas, né? Tive algumas conversas, mas a questão de pergunta, né, específica, a gente encerra com uma que é foda, cara. É foda que não teria, né, ligação com o álcool e a droga diretamente, mas pode vir dela ou pode tentar fugir com ela, tá? Que é sobre depressão e suicídio, meu. Inclusive, eu acho que essa pergunta veio porque eu falei no vídeo, né, trocando ideia com adolescente, na experiência do meu primo, de 15 anos, que perdeu um amigo. Ele tava no dia, o amigo pulou do prédio, ele já tava depressivo pra caralho, e ele meio que se despediu da galera, assim. Ele esperou o dia, ele marcou o dia onde ia ter uma festa no prédio, se eu não me engano, e avisou os amigos, não, começou a dar tchau acho que na rede social, sei lá qual foi enfim, começou a falar, né, pô, gosto de você, puta, não sei o que, blá blá blá, falou com uma meia dúzia de pessoas aí, e pulou do apartamento dele. Mano, sinistro, velho, triste pra caralho, o moleque tinha, sei lá, acho que 15, 14 pra 16 ali, meu primo tem 15. Então assim, né, hoje nós estamos vivendo uma velocidade gritante, né, na relação da comunicação, da informação, das tendências. Nós estamos globalmente conectados e são muitas as manifestações. Hoje todas as pessoas expressam as suas opiniões, hoje todas as pessoas se identificam de uma maneira muito individual, mas tentam fazer parte de um coletivo. Hoje, né, e isso eu tô falando assim, todas as pessoas, incluindo os pais, que às vezes estão juntos ou separados, os filhos crescendo, os adolescentes, os veiaco, né, tipo, eu sou um veiaco, tem mais veiaco do que eu. Então, assim, a facilidade dos tempos de hoje tá gerando um desespero. Eu mesmo passei por uma crise de ansiedade, por todo o conhecimento que eu tenho de mim, por todas as ferramentas que eu tenho, pela idade que eu tenho. Cara, eu não consegui lidar com a ansiedade que eu tava vivendo de uma forma condicionada por um comportamento, uma disciplina, técnicas de respiração, comunhão espiritual, enfim, diversos meios, diversas maneiras, diversos manejos que eu tenho. Eu não estava conseguindo lidar com a minha ansiedade. Eu precisei de uma ajuda médica, de um tratamento psiquiátrico, para que então os meus hormônios, a minha competência neurológica, a minha química respondesse aquilo que eu já não estava mais conseguindo fazer. Então eu fico pensando, né? Imagina uma pessoa, um adolescente, que, poxa, tá passando ali por todas as suas naturais crises de crescimento, com seus questionamentos, as suas dúvidas, a sua sensação de pertencimento, poxa, vendo os pais, né? Os pais hoje em dia, muitas vezes, eles estão os dois juntos, cada um no seu canto, no celular, cada um vendo a sua vida individual, se distraindo com besteira, às vezes falando com pessoas que não tem nada a ver, procurando coisas que não existem, e ali, você no meio, também no celular muitas vezes, fazendo a mesma coisa. Então hoje acabamos nos fechando numa micro percepção de vida que dentro daquele pequenito micro estado individual,
ele tá aberto com diversas outras janelas. Então é janela de, puta, uma rede social aqui, outra rede social ali, um chat de conversa aqui, uma mensagem ali, aí tô vendo aqui, aí abre um jogo aqui. Cara, então isso gera uma ansiedade, isso gera um desespero, isso gera um abandono, isso gera... Você vai entre os extremos, né? Uma excitação, um desejo, uma provocação, um prazer, ou uma fuga, uma tristeza, uma melancolia, um ódio, uma raiva. Então ali você fica, você quer comprar coisas, você quer ter coisas, você quer comer, você quer fazer. Cara, no final das contas, às vezes você só queria, puta, tá no colo do seu pai, da sua mãe, sabe? Voltar àquela realidade mais natural, mais simples. E isso muitas vezes você não consegue nem conversar. Eu tô fazendo uma relação assim entre pai, mãe e filho, porque é o exemplo que chegou pra mim e é o exemplo que eu tive de partida, né, pra conversar com vocês nessa experiência do meu primo com o amiguinho dele, amiguinho, né, 15 anos já não é mais amiguinho, com o amigo dele que se suicidou porque tava na bad, tava depressivo, já tava fazendo tratamento com medicamento. Então, assim, cara, é muito triste, mano. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, para ver como isso, como eu falei, né? São assuntos que a gente começou aqui trocando ideia na questão de ser adolescente, mas são assuntos que estão aí para todos. O... Eu tô com quase 40 anos. 5 anos atrás, eu tava totalmente na bad, tava numa depressão profunda, profunda, tava assim, cara, sem vontade de viver. E eu passava dias, semanas pensando que morrer seria a solução, porque eu já não aguentava mais viver, tava insuportável viver. E então eu encontrava, é que eu sempre fui covarde, né, no aspecto de tirar minha vida, por mais que eu questione as questões da existência, das divindades, etc. A relação de suicídio, ela parece ser assim muito muito deplorável, né, no aspecto de, sabe, de apego à existência, apego às pessoas que ficam aqui, mesmo que seja sempre feito em último nível de desespero, né? Eu sei porque eu cheguei muito perto, eu não cheguei perto do ato, mas os pensamentos eles eram constantes e eu não executei por força de um condicionamento, por uma, aí sim, por todas essas minhas qualidades psicológicas, de disciplinas, etc, fez com que eu não fosse. Mas eu cheguei muito perto. Eu cheguei perto, eu tive que ajoelhar no chão, chorar e pedir pelo amor de Deus, pelo amor da vida, pelo amor da existência, pelo amor de mim, pelo amor de todos vocês, pelo amor de tudo que há. Eu não quero morrer. Me ajuda, me ajuda, me ajuda a sair dessa. Eu vou conseguir. Tenha um pouquinho de paciência que eu vou conseguir. E consegui. Na época foi no pelo, foi na unha de novo, né? Foi seco. E eu não cheguei nesse nível agora, mas eu tava a caminho e então rapidamente eu procurei ajuda porque a ansiedade me levaria a esse nível de melancolia e possível depressão. Então assim, eu tô contando tudo isso para mostrar como é um assunto muito sério e ele envolve muitas realidades. Porque muitas vezes essas ligações elas estão totalmente feitas nos laços familiares, de amizade, social, de trabalho, de entretenimento, espirituais. Então, é importante entender que se você está passando por um momento desse tipo, se você já teve pensamento suicida, se você já perdeu alguém, eu perdi amigos se suicidando, tenho pessoas com depressão próximos de mim, e é muito sério, cara, é muito triste. Então, novamente, né, fazendo, pra gente já fechar essa conversa e fazendo uma ligação. Obviamente, se uma pessoa tem um uso abusivo, compulsivo de álcool e droga, entrar nos quadros, no estado de depressão é comum, ele acontece. E eles são rebatidos muitas vezes com o uso continuado de outras drogas, então fica num rebate entre a sensação, o sentimento, o estado de depressão versus o de euforia, de excitação por causa da droga. Mas com o uso continuado, isso se prolonga e fica só na depressão, como eu fiquei no final do meu uso.
E em contrapartida tem o outro lado, né? Tem aquele colocando no aspecto do adolescente. O adolescente está começando a sua vida, começando a conhecer a sua vida de adolescente para fase adulta, né? Tá começando a conhecer as coisas, experimentar, curiosidade e tal. E aí ele já está num estado de melancolia, de despertencimento, de conflitos, ambientes tóxicos, a sua reflexão já é tóxica. E então ele vai encontrando bengalas, né? Ele vai encontrando apoios no álcool e na droga. E isso vai aumentando. Se essa pessoa, inclusive, já estiver fazendo um tipo de tratamento para depressão, utilizando álcool e droga, cara, vai lá para a estratosfera. Então vai aumentando esse nível. O que tem que tentar, né, pelo menos, é sempre buscar ajuda, sabe? É sempre ser verdadeiro, ser honesto, ser transparente, o máximo que conseguir. E falar mesmo, falar, cara, eu tô zoado, eu tô triste, tô... Ou, melhor dizendo, né? Muitas vezes nós não identificamos isso. Aí entra a minha experiência. Muitas vezes a sensação que dá é que ainda tá beleza. É que ainda dá pra tentar fazer alguma coisa. E então, o que eu posso deixar de mais assertivo dentro da experiência e do estudo, né? Percebeu que tá ruim, a gente percebe muitas vezes naquele estado em que tem uma alteração de humor, seja porque usou alguma coisa ou porque teve uma sensação. Então, nesse estado, cara, por mais vergonha e medo que dê, manda uma mensagem para quem você confia e fala, cara, tô precisando de ajuda. Porque essa pontinha de esperança, de força, de pedido de ajuda vai sumir. E se ela sumir, depois você não vai conseguir ativar de novo. Então lembra disso, isso é importante, porque eu usei isso. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu tava virado 2, 3, 4 dias, já nem sei mais. Tava doidão e comecei a entrar na bad, eu fiquei equilibrando entre bad e euforia, porque foram dias, né? Aí eu tava cheirando lança e aí eu entrei, né, no well, passei. E aí tava um amigo na minha frente e eu pensei, mano, eu vou dar um murrão nele. E se ele me bater, eu vou continuar usando. Isso é papo de maluco, mano. Coisa de retardado. Olha o que eu fiz. Eu falei, e se ele não me bater, eu vou parar de usar. Aí eu fui, mano, eu dei um cruzadão na costela dele, que eu não sei como, eu acho que até trincou, não lembro, que ele ficou sem ar assim. E eu fiquei parado esperando. A gente é amigo, tá? Amigo, por isso que eu fiz. E aí, ele parou e falou, mano, você é louco, velho, eu vou te matar. Eu fiquei assim, né? Eu falei, não, velho, você tá muito louco, mano, na boa, velho. Aí eu parei, eu falei, caralho, mano, eu preciso parar mesmo com essa porra, porque eu tô zoado. Porque o ato de bater assim do nada, a gente sempre brinca de porrada, né? Coisa de moleque também, enfim. O ato de eu ter feito isso, provocando e ter uma resposta de ele olhou e falou, cara, você tá muito louco, e ali eu tive a resposta externa de eu estar muito louco, fez com que eu pedisse ajuda. Então naquele momento foi um primeiro movimento, porque eu fiz vários, de pedir ajuda. Até que no finalmente foi quando eu consegui. E foi inclusive amigos que me levaram para a reunião de 12 passos dos grupos anônimos para começar o meu trabalho e a minha jornada até hoje. Então assim, eu estou fazendo essa relação porque muitas vezes nós não encontramos a força, nós não encontramos a esperança, o motivo e parece que está tudo bem. Quando no fundo nós já estamos, muito provavelmente, num quadro de depressão profunda, e se os pensamentos suicidas já estão acontecendo, infelizmente em algum momento pode acontecer o ato. Então peça ajuda, cara, peça ajuda, comece a pedir ajuda nesses momentos de vontade, desespero, porque aí quando passar isso, pelo menos já foi dito, e as pessoas vão ficar mais atentas, e elas vão poder contribuir para você. Porque você vai precisar de ajuda, não tem como fazer sozinho. Dá para fazer sozinho depois que você já conhece meios e maneiras, que você se conhece, que você já tem ferramentas, e ainda assim você vai ter sempre essa lembrança. Fudeu, preciso de ajuda. Que foi o que aconteceu comigo. Então, pra gente fechar essa conversa,
De tudo que a gente falou aqui, as perguntas, a gente vai fechar entendendo que tudo parte do que você está disposto a viver e do nível que você está fazendo mal para você e para as outras pessoas, tá? Esse aspecto de depressão e suicídio ele é muito sério, ele vai além da questão do uso, mas ele pode estar atribuído, como eu falei, independente de qualquer coisa, para qualquer passagem dessa, de perguntas e etc., tem que ter na cabeça que você pode pedir ajuda para as pessoas que você confia e você pode fazer todas as ajudas possíveis que vão te fazer bem. Porque, cara, sem sombra de dúvida, o grande lance é só um. Talvez você não funcione com álcool e droga. E não é porque o outro funciona que ele tá errado ou tá certo. Ou que você tá errado ou você tá certo. Cada um tem o seu rolê, entendeu? E cada um vai ter que tentar descobrir como funciona. É simples assim. E entender que muitas vezes o álcool e a droga não vai funcionar para você. E você vai ter que aprender a viver com outros prazeres, com outras sensações. Isso para quem já entrou, né, na questão do uso e já teve alguma degradação em relação ao uso. Então, assim, tudo que acontece aqui, todas essas perguntas, elas fazem parte de experiências, fazem parte de descobertas. Mas a grande descoberta da vida é entender como você funciona, como você vive bem. Se for usando droga, tem que tomar cuidado, cara, porque a droga está envolvida com criminalidade, com tráfico, com prostituição, com mentira, com dor, com sofrimento. A relação de prazer, alegria e satisfação dela é uma pontinha no iceberg colossal de dificuldade. Se for funcionar para você, beleza. Mas na grande maioria não funciona assim. Então tem que entender como você vai ter ali nessa pontinha do iceberg coisas que não são tão prejudiciais, para que você então sustente esse colossal iceberg de todas as suas personalidades e suas realidades. Tá bom? Mas é isso. Falei um monte, não queria ter falado tanto, mas tinham bastante perguntas, bastante relações para a gente conversar. E eu vou deixar assim mesmo. Gostei dessa atividade, poxa, obrigado quem me procurou, quem mandou aí essas perguntas, essas dúvidas. Fiquei muito contente de poder esclarecer também algumas questões mais diretas. Fiquei bem feliz com o que chegou. E se tiver mais, eu volto aqui, coloco para vocês e a gente segue falando, tá bom? Mas é isso. Ficamos por aqui hoje. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!